E aí galera, sou o professor Fininho de Biologia e venho fazer parte desse projeto maravilhoso do CDF, o Enem Express. De antemão, gostaria de parabenizar a participação de todos e venho aqui para responder, fazer um comentáriozinho importante da questão de número 4 do material de vocês. E aí vocês percebem, por exemplo, que as questões do Enem são questões interdisciplinares, questões realmente cansativas, mas o aluno realmente que se prepara e que vai participar do Enem Express realmente vai ficar preparado e a equipe de professores vai deixar vocês na cara do gol, né? Então, em relação à questão número 4, precisamos ter em mente alguns conceitos fundamentais dentro de doenças. Lembrem-se que o tópico doença é um assunto extremamente importante e que geralmente cai em nossas provas, nossas edições do Enem, certo? Então, de antemão, tomem todo cuidado em alguns conceitos que eu vou citar neste exato momento. Percebam que as doenças em geral podem ser provocadas por micro-organismos, tais como os vírus, bactérias, protozoários, fungos e assim por diante. Mas aí percebam que precisamos de 3 conceitos fundamentais. A tal da epidemia. Meus caros alunos, o que danado é essa tal da epidemia? Percebam, galera, que uma epidemia é uma doença que surge no área, infectam várias pessoas em um curto espaço de tempo. Percebam que uma epidemia em si ela é em um curto espaço de tempo, infectando várias pessoas, tá? Então, vocês vão perceber, por exemplo, se eu pegar um gráfico na questão onde aquela doença é frequente em um curto espaço de tempo e depois desaparece, ou pelo menos cai drasticamente, né, aquela doença, então eu estou diante de um caso de epidemia. Tranquilo, pessoal? Lembrem-se também, esta epidemia em si pode fugir do controle. E ao fugir do controle, ela pode se transformar numa pandemia. E quando é que eu falo, por exemplo, galera, de uma pandemia, que está listada aqui no quadro para vocês? Pandemia em si é uma doença de âmbito mundial. É uma doença, por exemplo, que você pode adquirir em qualquer continente. Professor, mas me cita aí, professor Fininho, um exemplo clássico de pandemia. Vamos citar o exemplo da AIDS. Vocês percebem que a AIDS, a gripe, são doenças que você pode adquirir em qualquer parte do continente, em qualquer época do ano. Tranquilo? E aí no chocolate aqui, vamos observar um outro conceito fundamental chamado de endemia. Professor, na verdade, epidemia, pandemia e o que vem a ser a tal da endemia? Meus caros alunos, é necessário realmente que vocês tenham em mente essa tal da endemia. Endemia, na verdade, é uma doença, né, comum em uma determinada região e esta doença ela é frequente. Por exemplo, pessoal, se você for à Amazônia, você pode adquirir uma doença que é justamente o tópico, né, da nossa questão, a tal da malária. Se você for em janeiro, fevereiro, março, abril, em qualquer época do ano, você corre o sério risco de adquirir a tal da malária. Ou seja, a malária lá na Amazônia, ela já está o quê? Instalada. E isso caracteriza um caso na biologia de endemia. Tranquilo? Mas aí vamos observar, tá, que estas doenças, elas podem ser controladas, dizimadas através do processo de imunização. Se vocês perceberem aqui, galerinha, a imunização em si, podemos justamente, né, ter em mente a vacina e quem? O soro. Ora, vamos ter 2 tipos de imunizações, a imunização passiva e a imunização ativa. Chocolate? A imunização passiva é aquele tipo de imunização que chamamos de passageira, ela é momentânea. Por exemplo, na imunização passiva, utilizamos o soro. E lembrem-se que o soro já contém os devidos anticorpos, que são as imunoglobulinas. Estes anticorpos em si, eles vão neutralizar ou vão tentar combater justamente quem? Os antígenos que estão, porventura, provocando aquela doença. Tranquilo? Então, no momento de uma picada de uma cobra, você vai justamente tomar o soro antiofídico, que vai neutralizar aquelas toxinas. E, por fim, a presença justamente da famosíssima e conhecidíssima vacina, no qual vocês devem tomar todo
o cuidado da vacina contra o HPV e atualmente o surgimento de uma vacina contra a malária. Então há necessidade de realmente vocês procurarem saber um pouquinho sobre essa vacina. E na verdade o que vem a ser essa questão da vacinação? Lembrem-se que o soro ele é curativo e a vacina ela é preventiva. A vacina em si compreende a imunização ativa. Administramos a vacina em um paciente justamente para ativar o seu sistema imunológico e consequentemente passar a produzir anticorpos. Evidentemente que a vacina, como geralmente são utilizados antígenos atenuados, deve ser aplicada antecipadamente antes de adquirir aquela doença. Tranquilo? E aí na questão que vocês estão observando aí, a questão de número 4, vocês percebem que no contexto dessa questão, observamos vários problemas dentro da área urbana, um descontrole na área urbana e, consequentemente, podemos ter o que? Acúmulo de lixo, a falta de saneamento básico, consequentemente, o acúmulo justamente de água. E isso é propício para a proliferação de vetores. Mas, professor, peraí, mas o que são vetores? Vetores são seres, determinados objetos que podem ser veículos de quê? De doenças. Então, no caso, por exemplo, do inseto, na questão em si, seria justamente o inseto que transmite a tal da malária, que na verdade, lembre-se que a malária é uma protozoose provocada pelo gênero protozoário do gênero Plasmodium. Então, nessa questão, a resposta correta será a letra C, a doença chamada de malária, onde combatendo esses mosquitos, quebramos o ciclo desta doença. Tranquilo, meus amores do Enem Express? Beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Aguardo vocês.